mais uma reflexão de caminhar na graça. Estamos dispostos a nos submetermos à vontade de Deus? Essa é a questão que nós precisamos responder, e precisamos responder para nós mesmos, pois se trata de um compromisso com o Pai, com sua vontade, partindo do princípio de que entendemos quem nós somos, entendemos a obra que Ele realizou em nós, e nós nos comprometemos com o seu querer. E isso é fundamental para que a gente, ao lermos as Escrituras, a gente entenda que o operar de Deus tem todo um propósito de nos conduzir à sua vontade. Lá em Filipenses, no capítulo 2, versículo 12 e 13, Paulo afirma: "Portanto, meus queridos amigos, vocês que me obedeceram sempre quando eu estava aí, devem me obedecer muito mais agora que estou ausente. Continuem trabalhando com respeito e temor a Deus para completar a salvação de vocês, pois Deus está sempre agindo em vocês para que obedeçam à vontade dele, tanto no pensamento como nas ações." Que deduzimos deste texto e quando olhamos o contexto da carta, do que ele fala? Ele fala de uma maneira de viver que traduz a salvação recebida. Deus nos conduz nessa jornada. Ele nos fala, nos ensina, abre o nosso entendimento para que nós nos submetamos. Mas temos nos submetido? Essa é a questão que precisamos responder. Ao compreender como devemos viver, ao entender quem nós somos em Deus, a obra que Ele realizou e que nos capacitou para andar na sua vontade, o que nós precisamos é rejeitar uma maneira de pensar e de viver neste mundo, ou seja, deixar de andar como as pessoas que não têm o conhecimento de Deus, ou seja, cheios de ganância, cheios da hipocrisia, cheios de religiosidade. Nós, ao entendermos isso, temos rejeitado essas coisas em nossa vida, esse modo de agir, temos nos despido disso e nos submetido à vontade de Deus, ou seja, é Ele quem opera todo o realizar. Mas, se não nos submetermos, Ele não irá fazer a obra, pois nós estamos rejeitando a Ele, rejeitando a sua vontade, rejeitando todo o querer que Ele tem e planejou para nós, para vivermos neste mundo. Precisamos nos submeter ao Senhor. Precisamos nos submeter à sua vontade como Cristo. Não se trata de ter desejos próprios, pois o próprio Cristo revelou isso naquele momento no jardim, quando disse que, se fosse possível, que Deus afastasse dele aquele cálice, mas que se cumprisse a vontade do Pai. É assim que nós devemos agir, pois muitas vezes queremos fazer diferente. Queremos nos preservar, queremos nos poupar, mas nem sempre este é o plano de Deus, pois seu propósito é que nós sejamos como seu Filho Jesus Cristo. Ele nos criou à imagem de Cristo. Ele nos deu a mente de Cristo para sermos imitadores dele, para andarmos neste mundo como ele, revelando o Pai e manifestando a glória que o Pai tem. E só fazemos isso quando andamos na vontade de Deus e quando não rejeitamos o que Deus está falando, nos ensinando e nos conduzindo a viver. Se rejeitarmos a maneira como Deus nos fala, se não nos submetermos à sua vontade, na realidade, não estamos desenvolvendo a nossa salvação. Porque a salvação, ela se revela por meio das obras que fazemos. A fé traduz uma maneira de viver que tem como propósito expressarmos e revelarmos o reino de Deus neste mundo, uma maneira de viver. Não se trata de negociar com Deus, não se trata de fazer as coisas para alcançar, mas só um intuito: expressarmos Deus ao mundo. E a gente precisa entender isso. Temos que revelar Deus, temos que viver a sua glória, temos que expressar o seu reino neste mundo. Por quê? Por obrigação? Não. É condição natural de quem somos. Agora, se nós não aceitamos, não nos submetemos e rejeitamos, na realidade, estamos nos colocando como inimigos de Deus, como religiosos, e temos nos afastado da vontade de Deus e simplesmente afirmamos que não cremos nas palavras de Cristo e que nós não nos submetemos a Deus. É uma escolha que devemos fazer de submeter
ou não a vontade de Deus e viver segundo essa vontade. Caso contrário, o que estamos fazendo é só negando a Deus. Por isso, o operar de Deus é para nos conduzir à sua vontade. A nossa resposta é nos submeter, crendo, pois isto irá voltar para Ele e glorificar o seu nome. Que a gente possa entender isso, compreender de fato aquilo que seja a vontade de Deus e nos submetermos a essa vontade, glorificando o nosso Deus e nosso Pai. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Você acabou de ouvir uma reflexão de Caminhar na Graça. www.caminharnagraça.com. Acesse o site, ouça as outras reflexões.